Senhor nos ajude a aproveitarmos o nosso tempo. Agora aqui tem uma irmã que nunca deu conta de amar o marido cordialmente, digo carnalmente. Nunca combinaram, já vive há 36 anos. Engraçado, a fase mais difícil já passou, né? Às vezes, na hora de cortar a fita de chegada, a pessoa desmaia. Então, com 36 anos de casados, ela nunca conseguiu amá-lo carnalmente. Ama apenas a sua alma, tem muita dó dele, chora por ele. Mas é mau, é brigalhão, é problemático, é ignorante, é tudo, né? Mas quem suportou 36 anos, suporta mais 1, 2, 5, 10 anos. Mas a preocupação dela é se ela vai no arrebatamento ou não, por não ter amado seu marido carnalmente. Olha, a pessoa só não vai no arrebatamento se não for eleita para ele, predestinada para o arrebatamento. É a única coisa que impede uma pessoa ir no arrebatamento. É não ser eleita. Se ela não for eleita, ela pode ser boa como for, ela não vai no arrebatamento. Ela pode ser salva pela salvação comum. Agora, se ela é eleita para a noiva, para o arrebatamento, nada vai impedir, fazer com que ela fique aqui, no rapto, porque o corpo de Jesus não vai faltando uma perna, um braço, um dedo. Ele não é deficiente. Isso é o certo. Agora não é pensando nisso que você vai matar, roubar, prostituir, fumar, beber. Eu sou eleito mesmo, né? Então existe essa doutrina por aí já. E também eleito, né, por causa dessa seca que está havendo no mundo, que todas as tendências que a pessoa tem vão se manifestando, que trouxeram do embrião da carne para, segundo as palavras de Paulo, para que ninguém se glorie, chegou ao fim dentro de uma ordem social. Então, a árvore está caindo para o lado que ela estava inclinada. O profeta disse que há muitas pessoas que nascem com um problema de alcoolismo, elas vão ser alcoólatras, outros problemas de sexo, outros com determinados problemas. Ele disse, bom, o novo nascimento põe fim a esse assunto, não é? Mas nós estamos vivendo uma era, um momento em que tudo secou, o amor se esfriou. Você está vendo aí em termo futuro, o amor se esfriará. Mas esse futuro era quando Jesus estava falando, lá no passado. O amor se esfriará. Isso já está cumprido já, está em pleno vigor. O amor tem se esfriado. Estava ouvindo o discernimento aqui, a interpretação da palavra acepção, e na verdade a acepção existe até entre as crianças, não é? Até mesmo entre as crianças, nas escolas, nas igrejas, por causa de corpo, por causa de condição social, por causa de roupa, e aparências e coisas assim, não é? E a acepção de pessoas, quando a pessoa se adere e faz alguma coisa pelos humildes, é achando graça dos humildes, achando que está fazendo uma grande coisa. E ri daquelas pessoas, assim, até num bom espírito, mas como se elas fossem bem menores, né? Bem menores. E às vezes elas são as maiores no reino dos céus, né? Então Deus não faz acepção de pessoas. E muito embora Paulo tenha dito, ele perguntou quando ele disse que Deus amou Jacó, cujo nome já quer dizer mentiroso, trapaceiro, e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer mal ou bem. E ele faz a pergunta,
faz Deus acepção de pessoas, diz, não, ele é soberano. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão, tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Então, a soberania dele permite sim, não é? Dessa forma. E você vê através das Escrituras, e parece que ele amou mais pessoas como Davi, Isaú, e Saul, ele amou a Davi. Naquele caso de Abraão, quem ia morrer era Abimeleque, o culpado era Abraão. E a acepção dele é soberana, se é que há acepção. Então, irmã, isso é uma coisa que não tem mais jeito, já está praticamente no seu passado, 36 anos, e o profeta disse que não tem jeito de consertar aqui, só no milênio. Agora eu sei que a senhora está preocupada mais com o seu arrebatamento. A senhora não pode apertar um botão, ou apertar o nariz, ou qualquer coisa assim, da agora em diante eu aperto meu nariz, da agora em diante eu amo meu marido, e vou fazer declaração de amor para ele, não é? E vou ter muita fraternidade com ele. A senhora não pode fazer isso. O principal a senhora tem feito, não é? Respeitá-lo em tudo e chorar pela alma dele. A senhora diz aqui que tem dó dele, né? Mas ele é brigalhão, pastor. Ele é custoso. Tá bem. Diz que o maltrato, né, desmancha a afeição. E nem mesmo os animais irracionais gostam de quem os maltrata, né? E a coisa pior que existe no mundo é uma atmosfera pesada, é a pior cadeia, a penitenciária, né? Você tem que viver num lugar onde você não tem repouso de espírito, descanso de alma, refrigério, atmosfera de família. Isso é a pior penitenciária, é o pior exílio que existe. Isso ataca o coração, ataca o sistema nervoso. Se brincar, vai parar na clínica. Se brincar, morre de infarto cardíaco. E qualquer hora parte, não é? Porque o lar deve ser, sem dúvida, o lugar de mais descanso. Os filhos, não é? Os filhos ao redor da mesa. Ela como aquela videira ao redor da casa. É o Salmo 128, não é? Não existe coisa melhor no mundo do que salvação e família. Mas infelizmente, quando família... Então não tem, o maior reduto seu é esse. E se torna a maior cadeia. Se você morre no seu posto de dever, tudo bem, glória a Deus. Acho que a irmã deve seguir em frente, com dó do seu marido, orando por ele, tendo paciência com ele, e deixa o arrebatamento por conta de Jesus. Esse é um problema dele. Ele não vai arrebatar seu corpo, não. Ele vai arrebatar sua alma, ele vai dar um outro corpo para você. Não é? Vamos ficar de pé, vamos ler Romanos 5. Eu quero fazer uma pequena recapitulação da deidade de Jesus Cristo, na mensagem, não é? A mensagem, não é bem o tema. Então, aparentemente, para pegar muitos tópicos diferentes e coisa, a gente escolhe um texto bíblico para apenas leitura da Bíblia. Pode ser que se prenda em alguma coisa aqui, pode ser que não. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmã, aí está a resposta de Paulo para você. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, maus, brigalhões, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Te damos graças, ó Pai, que podemos ler a Tua palavra e considerarmos juntos estas coisas, essas lutas, esses sacrifícios, essas tribulações da vida presente, da dimensão humana, que queiramos ou não, mesmo estando doentes dos nervos, produzem paciência, produzem humildade, fazem com que nós venhamos a entender que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem Jesus, sem o Senhor. Nenhuma mulher pode fazer coisa alguma sem o Senhor, nenhum homem. E nós queremos reconhecer isto diante do Senhor. Eu particularmente, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e dá-nos a graça de ouvirmos a Tua palavra. Amém, Senhor. Assentai-vos. O irmão Branham diz: se já houve um tempo em que os cristãos precisam uns dos outros, é agora mesmo. Agora mesmo. Se houve um tempo, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, é agora mesmo. É agora mesmo. Agora, ele não estava falando numa igreja paupérrima, pobre, que morava em favelas. O irmão Branham estava falando numa congregação que cada membro ali tinha ido de carro para a igreja. E eu estive lá e visitei uma viúva lá. Uma viúva, ela morava num trailer, que olha lá qual é a casa aqui, boa aqui, que se pode se comparar com aquela. E o seu carro era uma Bel Air. Quem lembra da Chevrolet Bel Air, aquela rabudona, não? E eu fui também até no México, lá de Tucson, México, num carro emprestado por uma garçonete da igreja. Era um Chrysler, também, aquela canoona grande, né? O tamanho de um Landau nosso aqui. Isso para comparar o nível de vida e entender que o irmão Branham não estava se referindo propriamente à ajuda material, ajuda financeira, arroz, feijão, óleo, sal, o que, na verdade, tem significado até segundo as palavras de São Tiago, o que não passa de religião, não é? Mas ele está se referindo, logicamente, que nós estamos mais do que nunca precisando uns dos outros na compreensão, na paciência, no amor. Porque até falar em amor esses dias está esquisito.
É esquisito falar em amor. A ponto de alguém dizer assim, que quem ama nunca tem que pedir perdão. Quem ama nunca tem que pedir perdão. Isso quer dizer, quem ama nunca ofende, a ponto de haver necessidade de estar pedindo perdão. Quem ama nunca trai, para depois estar suplicando perdão. Quem ama nunca maltrata, para depois estar pedindo perdão. A filosofia, né, vamos dizer, sobre o amor, o superestima de tal forma que parece combinar com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. O amor, eu gosto e tenho, né? Não é só por gostar, não. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Em outras palavras, o amor nunca tem que pedir perdão, porque tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nunca age com indecência, com leviandade. É benigno, nunca tem inveja. Então esse amor nunca tem que pedir perdão. Parece que a filosofia está certa, né? Ele fez com que a igreja sentisse essa necessidade. Como Paulo chegou a dizer na carta aos Romanos, capítulo 15, né? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. E porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, e assim por diante. Um exemplo apenas na Escritura. Aí você vai ver outras referências depois sobre isso. O que viria a ser? Sofrer uns pelos outros. Sofrer assim, quando você fica sabendo que o irmão está com câncer no pulmão, um câncer no fígado, sofreu um acidente, então você chora por ele, você diz, coitadinho, coitadinho, e se põe no lugar dele, e acorda até fora de hora para orar por ele. Agora, se for outra coisa, não. Eu estava analisando com a irmã outro dia. Eu disse, escuta uma coisa. Se o seu marido sofresse um acidente automobilístico e você chegasse e o carro estivesse por bagaço e ele estivesse no hospital, mas aí o médico chega e diz, olha, está fora de perigo, vai ficar só para observação. Então o que você faria? Você tiraria um suspiro bem profundo e agradeceria a Deus. Estaria na porta esperando que ele saísse. Glória a Deus, e ações de graças, e telefonava para outros irmãos e comunicava, tudo bem. Ela entendeu na hora o que eu quis dizer. Agora, se o acidente fosse fatal e ele tivesse morrido, não tivesse mais chance para ele, o que você preferia? Isto quer dizer, ainda está vivo, ainda tem chance,
Dá glória a Deus. Tenha fé agora. Ele nunca precisou tanto de você como está precisando agora. Ela nunca precisou tanto de você como está precisando agora. E entre irmãos, às vezes você não tem que ir na casa, não tem que estar aquela coisa pessoal que vocês entendem. Essa igreja é crescida de uma forma assim, adulta, não é? Ela é adulta. A igreja que cresce, a família que se sustém na igreja através de visitas pastorais, visitas da igreja, ela não passa muito por certas provas, não. Mas essa igreja que cresce, adquirindo vida própria, vida em si mesmo, tendo a sua própria vida, essa igreja passa por tribulações inconcebíveis. E o amor faz isto, porque ele é o que fará cumprir essa tremenda vitória no amor divino, mas isso é feito por si, por si mesmo, e isso por si mesmo, Então nunca o americano, o irmão lá da América, precisou de nós como nós estamos. Nunca se precisou tanto como está precisando hoje. Então eles hoje estão precisando de nós, como nós estamos precisando deles. Isso aí é independente de relacionamento pessoal, independente dos sentidos, porque Deus está trabalhando com a noiva e vai tirá-la. Seria bom que tirasse pela palavra apenas, o profeta diz. Mas infelizmente nós temos que passar por experiências, agruras, sofrimentos, para entendermos certas coisas. Então tem que tirar fora dos sentidos, do afeto, da razão, da memória e mesmo os sentidos do corpo, os sentidos naturais. Jesus vai levar sua noiva num tempo de total confusão. Ele vai levar sua noiva num tempo de contradição. Você vê a Bíblia, ela corre com isso aí, como uma locomotiva num trilho. Cada estação é uma referência, mas está ligada pelo mesmo trilho. Você pode comparar isso com uma ferrovia. Se você vai daqui, lá em São Paulo, de trem, você vai nesse trilho toda a vida, para em estações, mas você não sai daquele trilho. É isso que é a Bíblia. Ela não sai do trilho. E a última estação que você vai parar é nas bodas do Cordeiro. Depois no milênio, depois na eternidade. Eu já viajei daqui a São Paulo de trem, foi 31 horas de viagem. Aquela coisa, né? E você anda, e você vai para lá, e vem para cá, e passa a noite, e vai no refeitório, e come, e aquilo vai passando, estação tal, bate o sino, um polar que lá bate, chegou na estação tal, você olha, está escrito, mas está tão longe ainda. Chega na outra estação tal, e ali desce passageiro, sobe passageiro, né? Os intermediários vão descendo, né? Os intermediários, porque tem aqueles que não vão até o fim da linha, vão descendo nas estações. Quando chega a determinada estação, ele desce. É aqui que é meu lugar, né? Então,
Ele já mora ali mesmo, então ele fica por ali, né? Até chegar lá. Então a Bíblia é assim, é uma locomotiva no trilho. Ela não vai se desviar, não vai se desencarrilhar. E não tenha dúvida de que Deus fará de uma forma ou outra você sair do seu sentimentalismo. A irmã que escreve aqui, ela está ferida em seus sentimentos. Ela está num sentimentalismo tremendo e ela tem uma auto-misericórdia terrível, que faz dela uma mente cansada. E como nós chegamos a ponto de pensarmos que nós somos as únicas, ou a única pessoa que sofre no mundo, somos o Cristo da terra. Todo mundo está bem, só eu que estou sofrendo. Aí Pedro vem e diz, não é assim não. Nesta hora todos os irmãos no mundo estão sofrendo aflições. Agora, não é a aflição comum, por isso aí é que distingue. Por quê? Inflação, o ímpio está sofrendo. Inflação, o ímpio está sofrendo. Dificuldades, o ímpio está sofrendo. Quer saber de uma coisa? Sofre mais do que o crente. Porque o crente não gasta dinheiro com cigarro, com cerveja, com cachaça. E não gastando dinheiro com cigarro, com cerveja, cachaça e outras coisas, economiza dinheiro. Tem mais saúde. Por sua vez, tem mais saúde. Economiza remédio. Então, veja só, comparando, o crente está sofrendo menos. Não tem arena para queimar, fogueira para queimar, não tem leão para queimar, para comer, tragar vivo. Não tem nada disso. A Constituição garantindo o culto, a sua fé. Então sofreu o quê? Sofreu o que os outros estão sofrendo? Todo mundo está sofrendo. Os dois ladrões estão crucificados pelas mesmas causas, tendo o mesmo sofrimento. Não é? Agora, tem uma outra parte, e essa é que seria o sofrimento da igreja, do justo. É que seria por amor de Jesus Cristo. Seria por amor de sua salvação. Que é realmente a sua arena, a sua fogueira. É o leão que você está encarando. Olha, você sabe, não existe meio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está de um jeito assim. Um irmão disse para o irmão Green, lá nos Estados Unidos, ele disse, vocês estão dando um caixote. Ele disse, é verdade, nós só podemos sair para cima, não tem jeito. Se prospera, separa de Deus. Esfria na fé. A prosperidade separa. Se não prospera, dá problema. É preguiçoso, vai trabalhar, e é desordenado, e nunca tem uma casa, e nunca pode casar. E essa coisa, se prospera, separa de Deus. A prosperidade separa, vai esfriando na fé, vai esfriando, e na medida que vai prosperando, você já vai, muitos, né? Você vai só vendo a pessoa cada vez mais distante um pouco, cada vez mais. Então, é como uma lente, né, que vai distanciando assim. Se ora muito e lê muito, sai com doutrina. Começa a ter visões e coisas, inventando coisas. Se não ora, esfria. Começa a reunir, fazer noite de vigília e dons e coisa e tal. O irmão Branham disse, você volta para a confusão pentecostal. A coisa tá sem jeito. Que coisa, gente. Fazer o quê? Começa a orar dia e noite, perde a mente. Lendo a Bíblia, começa a querer saber quem é a mulher de Caim, que é o milênio, que é isso, que é aquilo, que é 7 trovões, que é terceira puxada, e sai por aí pinicando doutrina.
Se não lê, se não ora, esfria. Meu Deus, nunca vi provérbio tão certo igual. Eu ouvi isso pela primeira vez, foi um homem que já morreu há muito tempo, um ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Foi a primeira vez que eu ouvi. Então, na verdade, bem na verdade, como diz Jesus, na verdade, nós estamos precisando uns dos outros mais do que nunca. Mais do que nunca, porque a arena punha fim logo na coisa. O irmão, a moça, o rapaz descia lá, e o leão vinha e pronto, né? Comia ali, pronto, estraçalhava. A fogueira queimava um pouco, mas logo adormecia e pronto, cessou. Aí essa guerra fria que se sofre, essa guerra fria, essa imposição dos espíritos, os espíritos estão impondo condições sobre as famílias, sobre as mulheres, sobre os homens. Dizem, você tem que vestir assim, não tem outro jeito. E pais que vêem seus filhinhos com a mochilinha nas costas indo para a escola, o coração fica doendo, mas tem que ir para a escola. E a televisão, ela impõe dentro de casa, ela impõe. Então, se tornou uma era, com bastante razão e clareza, como o profeta disse, a pior de todas. A pior de todas. Justamente a pior, a mais negra. E ainda por cima de tudo o engano religioso, que é pautado por uma vida limpa, social e dons espirituais. Então aí nós temos a Igreja Católica, o grupo carismático da Igreja Católica, com até, como eu já comentei, aquelas mulheres simpáticas, já de idade, orando pelas pessoas, com todo o amor que as irmãs aqui têm. Ou mais até. E Jesus curando, e as falando língua e tudo. Agora eu fico observando uma coisa. Sempre Deus está na frente. Quando o mundo está usufruindo de alguma coisa aqui, aceitando. Ora, gente, os dons espirituais pentecostais, eles entraram em 1910, lá em Belém do Pará. Irmãos pentecostais foram mortos pela Igreja Católica. Foram presos. Existe o fato, a história, até de envenenamento. Aquele pastor que chegou com os irmãos, 2 ou 3 companheiros, para comer no lugar lá, e foi preparado veneno que o dono, a pessoa que estava dando a comida lá, deu para o gato lá fora primeiro. O gato morreu na hora. E eles gritaram lá antes de comer, e gritaram e incharam o pescoço, e falaram língua, e oraram, e deram graças a Deus, e aquele barulhão que eles ficaram tudo assustados, não é? E comeram bastante, não é? A hora que terminou, eles esperando, caiu, e ninguém caía. Ninguém caía. Agora, milagres dessa natureza foi demais. E eu sei, irmãos, claramente, lá em Trindade. Espera, deixa eu terminar a outra do gato. Aí o dono da casa, chorando, chamou o pastor e falou: olha, esse gato aqui comeu dessa comida. Está envenenada, para vocês morrerem. E a orientação vinha de onde? Vinha de onde? Eu não sei se a irmã Anita se lembra desse caso, minha irmã,
mas tinha 2 congregados marianos lá em Trindade que eram jagunços dos padres. Jagunços. E naquela praça da igreja ali, ninguém podia pregar, não. Eles são o dono, são proprietários da terra, né? É a latifundiária da terra. E eles foram pregar lá, não foi na porta da igreja, não. Ali perto, tinha um ponto de ônibus ali, perto da casa do meu tio, que era na esquina da praça. Eles pregaram lá, eles andavam de chapéu, paletó, gravata, né? Parecendo assim, esse doutor que nós temos aí, Sebastião Veras, né? Eu não vi ele hoje. Se eu tiver de paletó hoje, nós vamos acertar amanhã. Irmãos, esses jagunços, puseram esses irmãos dentro do ônibus a pontapé, murros, pontapé, mas pontapé no traseiro mesmo, assim, ó. Jogaram Bíblia no chão, pisaram, chapéu deles, pisaram, fizeram a maior bagunça. No outro dia, um ia na carroceria de um caminhão na saída de Trindade, caiu e virou pedaço. No outro dia. E daí mais uns poucos dias, não passaram 15 dias, o outro estava no trator na fazenda dele, sofreu um acidente e foi castrado. Acho que foi o mais bem feito para ele assistir o resto da vida, né? Então essas coisas assim acompanharam o sistema pentecostal. As denominações que estão tocando rock evangélico aí hoje, nessas emissoras aí, e muitos hinos, né, inspirados, né, aqueles rockinhos, né? Então, elas qualificavam esse movimento pentecostal de baixo espiritismo, uma blasfêmia. Vocês sabem o que a sogra do irmão Brana falou quando ele foi convidado para trabalhar com eles? Fazer uma campanha entre eles? Vocês sabem, mas tem a ideia. Hoje não. Hoje eles estão cheios de deputados, senadores. Hoje eles estão em evidência. Hoje a Igreja Católica está falando língua estranha. Então, o que poderia ser? A diferença da mensagem é o batismo e a unicidade, é só isso? Não, aí estão os unicistas que batizam em nome de Jesus Cristo também, e são os maiores inimigos do irmão Branham. Irmão, você tem que entender que tem que haver alguma coisa que a gente não entende. Você tem que parar e dizer, olha, alguma coisa eu não entendo. Melhor eu ficar quieta, esperar em Deus e seguir em frente. Tem alguma coisa que eu não entendo, que eu não compreendo. Porque nunca se dá glória pelo que está acontecendo na hora. É só pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. Mas o que está acontecendo com você agora não existe glória. Tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que o irmão Branham, ele não falou isso aqui à toa. E ele próprio, irmão, foi um homem esgotado. Naquela mensagem, As Asas de uma Pomba Branca, você vê o desespero dele, o estômago dele criou um couro, uma sola lá dentro, uma coisa dura, uma enxaqueca terrível, ele lutando pela cura dele, de tanta tensão. E ele mesmo não podia entender. E ele disse que os profetas nenhum, às vezes, entendiam a hora deles. Quando Isaías falou, uma virgem conceberá, ele nem sabia o que ele estava falando. E João Batista, quando Jesus entrou em cena mesmo, ele lá da cadeia mandou procurar se ele era o Cristo. Mas, gente, ele não tinha apontado antes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha dito, eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele não tinha visto a pomba descer sobre ele. Tu és meu filho amado, em quem me compraz, lá dentro do Jordão. Ele não tinha visto. Depois manda procurar se ele era o Cristo. Será que nós não estamos vivendo uma hora semelhante à de Abraão?
Quer dizer, essas coisas foram escritas para quê? Estão na Bíblia para quê? Existe uma coisa que está acontecendo no mundo em relação à noiva. Está nesta hora, Deus não está dormindo. Parece que o irmão Branham está em contradição, os inimigos pegam a mensagem e mostram 77, já ficou para trás, não houve um engano de matemática, então foi 87, já ficou para trás, e assim por diante. Porque você mesmo diz, eu não entendo, como é que pode? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Um ministro chegou no irmão Branham, tão desesperado, mas tão desesperado, ele disse, irmão Branham, eu não oro mais como eu orava, eu não leio mais como eu lia. Parece que a gente, tem mensagem que, eu sei que a igreja não precisa, não é só de chicote, é claro, só de exortação, só de... Você fica aí todo tempo picando abobrinha, só mostrando que é valente, pregando contra o pecado. Não é? Então, é claro, não é para acomodar, não, gente. Mas o irmão Branham disse, filho, o avivamento passou. Agora, é a mesma coisa dizer, Sara, seu tempo passou, não há mais chance. Abraão, seu tempo passou. Passou ou não passou? Passou lá ou não passou para ele? Passou. O tempo tinha passado. Então, esse avivamento da emoção, que realmente nós gostamos, que faz parte, o mundo, o futebol entra no espírito do futebol e choram, e emocionam, e gritam, e dá mesmo uma sensação boa, né? Então, dá uma sensação gostosa, né? Quando o gol, né? Acontece o gol é um mistério, o gol é um sucesso, é uma vitória. O irmão Branham chega a usar esse termo, é um termo inglês, uma palavra inglesa, não é? Então, o gol quer dizer, entrou, é sucesso, fui bem sucedido, venci, marquei um ponto. E aí vem as sensações de filmes, emoções em filmes, emoções em teatros, emoções em danças, emoções em religiões, emoções de todas as maneiras. E nós temos o quê? O que nós temos a essas alturas? O que Abraão tinha enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra? Ele tinha anos, idade, acumulando, velhice acumulando, secando cada dia que passava. Agora, como eu disse para a irmã, ele era eleito, ele é o tipo dos eleitos, né? E nós encontramos que isso nos leva para dentro de um quadro. É o que ele diz aqui. Há um grande quadro que eu gostaria de escrever para vocês esta manhã. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente fica inquieto e se espanta e não sabe o que fazer. Aí examino no caniçal, bem detrás dele, eu vejo um leão se deslizando de mansinho. Um leão. Gente, a comparação. Quando você quer comparar uma coisa que sobrepõe uma disparidade no reino animal, é você falar do leão com o cordeiro. O cordeiro é totalmente indefeso. Então o pequeno companheiro fica nervoso, se espanta, e eu examino mais por que ele está assim, nervoso. Por que ele está assim? Por que essa criança está gemendo de noite, está inquieta e acorda toda hora? Um alfinete abriu ali, está pegando a pontinha, né?
né? Alguma coisa está acontecendo com aquela criança. Então ele examina, alguma coisa está acontecendo, ele não está calmo, ele não está tranquilo, está havendo alguma coisa, alguma alteração no seu sistema. Ah, sei o que é. Bem de trás dele tem um leão se deslizando de mansinho. Ah, que filme bonito não seria isso, não é? Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão. Diz, eu tenho meu almoço. Aprontando as patas para um salto. Inconscientemente, o pobre cordeiro está sabendo que algo está se aproximando. E que é terrível. Então você começa a pressentir que algo está para acontecer. Você começa a ter assim um aviso, parece, não é? Essa é a igreja lá fora no campo. Esse cordeiro é a igreja. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando com uma grande sombra. As trevas caíram. O comunismo fala de ateísmo. E o ateísmo comunista, ele é mais sincero do que o ateísmo desse falso cristianismo. Porque, na verdade, esse cristianismo natural, de fora aí, ele não crê na palavra de Deus. Ele não crê. Ele não crê no profeta de Deus. Ele não crê nos Atos dos Apóstolos. E essa sombra tem caído. Ora, logicamente, é claro que nós estamos na mesma dimensão em que todo mundo está, todos os humanos estão. E como que nós poderíamos ficar impunes, imunizados, de uma maneira humana, não sofrermos influências? Como que cai uma enchente, uma catástrofe numa cidade e não sofre o justo e o injusto ao mesmo tempo? O ímpio e o justo sofrem ao mesmo tempo. Cai um avião aí com 200 e tantas pessoas, sofre a criança, morre a criança inocente de colo, às vezes no ventre ainda. E o grande pecador, porque está dentro do mesmo avião, naufraga um grande navio e com 1000 pessoas, justos e injustos, vão para o fundo d'água. Isso na dimensão humana. Vocês não podem ficar sem sofrer os danos humanos, as consequências humanas. Se vem uma seca, o justo sofre também. Se vem água demais, o justo também está sofrendo. Encarece a vida. O arroz sobe, o feijão sobe, some. Ontem eu estava na viagem de volta de Brasília com o irmão Joaquim, que eu tive uma reunião ontem em Brasília, eu dizendo, gente, eu não sei o que será de determinadas famílias se cair realmente uma crise nesse país. Esse país não sabe o que é crise. Crise de fome mesmo. Não. Vocês estão enganados. Não sabem o que é fome. Vocês, menininhos, rapazinhos, vocês não sabem o que é fome. Estão insatisfeitos com um arroz, uma carninha, uma costela que seu pai compra, e uma cebolinha que sua mãe corta, e coisa e tal, e estão insatisfeitos. Vocês não sabem o que é crise. Vocês não sabem o que é fome. Mulheres, vocês não sabem
realmente o que significa uma desgraça. Por isso que nós ficamos dengosos, exigentes muitas vezes, e ignorantes e incompreensíveis. E esquecemos de dar graças. Esquecemos de que a Bíblia diz: sede agradecidos, em tudo dai graças. Não está sendo encarado isso. O povo está desprevenido. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos que ir para a fila comprar pão, comprar 1 quilo de sal, comprar 1 litro de querosene. Você lembra, irmão? João Braz é quem distribuía lá em Trindade. Aquela fila enorme, em cidades pequenas, aquelas filas enormes para comprar 1 litro de querosene. Você chega aí, abastece o carro, enche o tanque. Queima. Chega lá na frente, enche o tanque. Encosta no mercado uma lista desse tamanho. E chega em casa: você não trouxe isso, você não trouxe aquilo. Vou lá buscar. Chega lá, corta. Tudo no computador, tudo. Espera, vai ver o que aconteceu. Se eu tivesse a cena aqui agora, eu ia te mostrar agora. Se eu falei para o Joaquim, eu sou imprevisível. Eu estou com a cena aí da chuva negra, daquela bomba que caiu lá em Hiroshima. Vocês precisam ver pessoa derretendo, mulher bonita derretendo. É essa bomba que está guardada, os quilos aí, essa bomba atômica. O que ela fez lá? Então, naquela hora, tudo que vem, tudo que tem, tudo que salva, foi de Deus. Aí está esse homenzarrão forte, sadio, leva uma batida, uma trombada, um acidente. Depois, se ele mexe com o dedo, para a gente é uma novidade muito grande, é uma satisfação. Graças a Deus, ele mexeu com o dedo, mexeu com o pé, não está paralítico, não quebrou a coluna. Glória a Deus. Ontem ele podia pegar um outro homem nos braços. É assim que é a dimensão humana, gente. É desse jeito. Você está aí cheiroso, cheirosa, elegante. Daí a pouco tem alguém te dando banho. Essa é a dimensão humana. Então, Deus tem que estar. A diferença, quer dizer, nós temos que analisar, pensar, há uma diferença, que não é apenas unicidade e nem tampouco batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença. Há algo que eu não entendo, e não vou procurar quebrar a cabeça. Eu sei que existe. Aconteceu, está no nosso meio, está acontecendo. Amém. Motivos para sair, toma os motivos para sair como motivos para ficar. Você deve fazer isso. Motivos para sair, você toma como motivos para ficar. A única coisa que pode nos defender nessa hora, não é? Mas esse cordeiro, essa é a igreja ali. E essa lei do contraste, considere como que antes do dia, sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste. Vejam vocês que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. Sim, a gente não pode deixar de lembrar de uma espera, aquela noite que a gente passava lá nas matas, que é a mata fechada. Passa a noite. Isso aqui é a pura verdade. A irmã Brana vivia no mato, ele sabia como é que era. Ele conhecia a natureza. Mas isso aqui é uma verdade. O mato muda de comportamento, de hora em hora. E tem essa hora que ele escurece. Muito mais.
E sabe o que quer dizer aquela escuridão? Está avisando que a aurora vai romper logo em seguida. E quando a gente vê aquilo caiu, a gente que está com assim, está querendo que não amanheça, a gente já sabe, oh meu Deus, já vai amanhecer. E quando alguns passarinhos começam a, né, fazer seus movimentos, aí, o dia vai amanhecer. O que está acontecendo é uma escuridão mais forte que tem caído. Isso mostrando que a aurora está rompendo, está vindo. E que não importa, você pode torcer o pescoço do galo. Você pode estrangular, cortar, jogar a cabeça para lá. Pegar tudo quanto é galo que existir ao seu redor, que você possa ouvir, corta os pescoços. Quebra o pescoço dele, estrangula. Não deixa nenhum deles cantar. A aurora vai romper do mesmo jeito. Não importa se estrangula o pescoço do galo, o sol vai nascer. Porque quando o galo canta, então diz a aurora rompe. Mas a aurora não rompeu porque o galo cantou. O galo cantou porque a aurora vai romper. De forma tal que se ele cantar, ela rompe. Se ele não cantar, ela rompe da mesma forma. Por isso, torce o pescoço do galo, mas ela rompe a si mesmo. Pode torcer o pescoço, pode abafar, pode fazer o que for, pode calar a boca. Jesus virá. Ele é o sol da justiça. Paulo diz que nós estamos ausentes dele no corpo. A terra continua sofrendo as influências do sol, mesmo em plena meia-noite, mesmo em plena escuridão. E nós continuamos sofrendo a influência de Jesus Cristo, mesmo em plena escuridão, mas logo, logo ele raiará. Não tem dúvida. Torce o pescoço dos pregadores, tranca a boca, Jesus virá. Cai 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, Jesus virá. Essa aurora vai romper, vai surgir. Você tem que ter certeza disso. Então, pare de guerrear. Pare de fazer guerra. Você fica mais velha, mais velho antes do tempo. E você quer saber uma coisa? A única maneira de agradar a Deus é tendo fé nele. Fé em sua palavra. Será que é mesmo? Não é dando os bens para os pobres? Não. Hebreus 11, não é? Ora, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E você pode entregar um problema nas mãos dele. Isso não é omissão. É confiar um problema nas mãos dele. Você chega num advogado, dá uma procuração para ele, você não pode falar mais, acabou. Se você falar, você põe a perder a coisa. O advogado chega e diz, não dê entrevista, não fale. Não fale. Você passou a procuração para ele, tanto que lá no júri, lá, meu Deus, coisa que eu mais gosto de ver, como é que chama? Na sessão lá, sei lá o que for, você sabe lá, a hora que o juiz está sentado lá na frente, os advogados e o júri, na audiência, filha de advogado.
Só pode ser, né? Na audiência, obrigado. Coisa boa. A gente não fala. Quem fala é o advogado. Você conversa muito, grita, bate o pé, bate murro em casa e dá murro e pinta o céu. Deixa você ser levado na justiça. Vamos ver lá diante do juiz, você vai. Lá tem um soldadão de cara ruim lá, que basta o juiz dar sinal para ele, pronto. Basta dar sinal. Lá acaba todo valente, esse brabão dentro de casa, por exemplo, essa valentia toda, acaba tudo. Tem que ficar caladinho, escutar acusações calado. Mas eu não aguento, derrama adrenalina, sou nervoso, estou sofrendo do coração, não aguento. Mas lá você tem que ficar sadio do coração. Lá você vai ficar calado. Você não pode ficar calado dentro de casa. Para o patrão, para a esposa, para o esposo. A esposa te pega para te dar uma lavada, um sabão. Por que você não fica calado? Deixa ele ensaboar, enxaguar, né? Fica caladinho, né? Não diz, deixa a mamãe te lavar, né? Porque lá você vai ter que ficar calado. Mas a questão é, se você dá uma procuração para um advogado, você então, ele te representa. E Jesus Cristo é o advogado. Aí você passa a procuração para ele. Certas coisas que você não pode resolver. Foi a luta do irmão Branham com a irmã Meda sobre Rebeca. Ele queria fazer isso, entregar para o advogado, e a irmã Meda não queria ficar com ela. Porque ela que era mãe. Foi um mau custo. A hora que ela entregou, a coisa saiu completamente diferente. Então aí, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, daqueles que creem nele, daqueles que confiam. Antes ele disse, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, você está vendo que isso é coisa fora dos sentidos, da razão. Aqui não dá tempo mais, nosso tempo já acabou, mas ele ia mostrar aqui que a razão, dá para ir lá. A razão, o que ele diz a respeito da razão? Ele diz, há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, e a razão é falsa. A razão é falsa, ela te mata. E na verdade, milhões estão nos cemitérios levados pela razão. Os cartórios estão cheios de divórcio pela razão. E a razão tem matado desde o princípio. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que me enganou. Começou aí a razão. A explicação, a razão. Você não pode concluir nada logicamente. Você não pode concluir nada. Ele está dizendo nada logicamente. Essa mensagem é da idade de Jesus, parágrafo 55. Isso não foi premeditado. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Então você diz, bom, é claro, como é que eu vou saber? Eu nunca vou ter ideia de que realmente é os céus, do que a Santa Jerusalém, a glória eterna. Não é somente em relação a isso. A hora que Deus está fazendo coisas, aqui na terra, sabedoria para saber que é Deus. Quando aquele aleijado, estava espraguejando a Davi, um general dele
que saía sempre na frente, disse: eu vou torcer o pescoço daquele cão. Davi teve a sabedoria, ele disse: não, aquilo é o Senhor, deixa ele, aquilo vem do Senhor. Você entender que uma coisa difícil de ser suportada, que vem para você, e você enfrentar esse tipo de vida há 36 anos, por lógica nisso aí é custoso. Isso é a eterna sabedoria de Deus, e por isso você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.